Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a falar sobre transformação de coordenadas no nosso curso de Geometria Analítica Plana. Então, na nossa aula anterior, a gente falou sobre rotação de eixos, certo? Então, nessa aula de agora, então, a gente vai resolver um problema utilizando aí os conceitos aí vistos na nossa aula anterior, tá bom? Bom, então olha só, considere o ponto P43 em relação ao sistema de coordenadas x ou y. Determine as coordenadas de P em relação ao sistema x', O, y', obtido por rotação de x ou y no sentido anti-horário de um ângulo θ igual a 60 graus, tá? Bom, então olha só, então o que a gente viu na nossa aula anterior? A gente viu na nossa aula anterior que, dado um ponto x, y, a gente obtém as novas coordenadas ao rotacionar por um ângulo θ no sentido anti-horário da seguinte maneira: a gente pega a matriz cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ e multiplica pela matriz que tem as novas coordenadas. Então a gente tem o que? A gente tem x e y, que são respectivamente 4 e 3, e a gente tem esses caras aqui, uma vez que ele deu o ângulo θ igual a 60. Então isso aqui vai ficar 4, 3, cosseno de 60, menos o seno de 60, seno de 60, cosseno de 60. Tudo isso vezes x', y', onde isso aqui é o que a gente está buscando. Mas lembrando, cosseno de 60 é 1 sobre 2. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Certo? Então vamos lá. Então a gente tem que quatro, 3 vai ser igual a... Bom, primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então ficou x' sobre 2 menos raiz de 3 y' sobre 2. Então o produto dessa linha com essa coluna ficou assim. E dessa linha com essa coluna vai ficar raiz de 3 x' sobre 2 mais y' sobre 2. Então a gente tem essas duas matrizes iguais. E aí lembrando, quando as matrizes são iguais, os respectivos elementos são iguais. Então esse elemento é igual a esse. E esse elemento é igual a esse aqui. Então isso nos deu o seguinte sistema. Então isso nos deu o sistema x' sobre 2 menos raiz de 3 y' sobre 2 igual a 4. Raiz de 3x' sobre 2 mais y' sobre 2 igual a 3. Certo? Bom, então a gente tem um sistema de duas equações, duas incógnitas. Vou resolver esse sistema por escalonamento, primeiro eliminando aqui x'. Então, para isso, eu vou multiplicar
a primeira equação por raiz de 3 e vou subtrair da equação de baixo. Então vai ficar raiz de 3 x' sobre 2 menos raiz de 3 x' sobre 2, isso some. Esse vezes esse, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3, então aqui vai ficar menos 3. Menos 3 menos 1, né? Então vai ficar menos 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, ou seja, dá menos 4 y' sobre 2. E aqui a gente ficou com 4 raiz de 3 menos 3. Simplifica aqui, que vai ficar 2. Então, ou simplificando, vai ficar menos 2 passando para o outro lado. Isso nos dá então que o y', ele é 3 menos 4 raiz de 3 sobre 2, porque eu passei ele para cá dividindo e troquei o sinal em cima daqui. Então a gente achou aqui a ordenada do ponto nesse novo sistema. Para achar a abscissa, basta a gente pegar esse y' e substituir ou aqui ou aqui. Vou substituir aqui. Então isso aqui vai ficar isso aqui então vai ficar x' sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 3 menos 4 raiz de 3 sobre 2, tudo isso igual a 4. Bom, aí repara. Faz o chuveirinho aqui. Aí a gente vai ter o quê? E multiplica esse com esse, né? E faz esse vezes esse. Isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. X' sobre 2 menos 3 raiz de 3. Menos com menos fica mais. Aí vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 12. Esse camarada aqui sobre 4. Esse camarada aqui sobre 4. Tudo isso igual a 4. Bom, aí vamos lá. 12 sobre 4, isso aqui dá 3. Então, passando para cá, 4 menos 3, 1. Basta esse cara para cá, então isso aqui ficou x' sobre 2 igual a 1 mais 3 raiz de 3 sobre 4. Vou passar esse 2 para cá. Então ele vai passar multiplicando, então vai ficar x' igual a 2. Mas quando eu multiplicar aqui vai simplificar, né? Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Se quiser deixar no mesmo denominador igual a gente deixou o y, basta reescrever o 2 como 4 sobre 2. Então, o x' ficou 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a gente achou agora a abscissa, nós já tínhamos a ordenada. Logo, as coordenadas do ponto P nesse novo sistema fica 4 mais 3 raiz de 3 sobre 2. 3 menos 4 raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui. Está aqui as coordenadas do ponto P no novo sistema. Tá? Bom, a solução está perfeita, está correta, mas tem um jeito mais rápido de resolver, que é o seguinte. Olha para a primeira linha aqui da nossa solução, né? Como eu quero essa matriz aqui, eu posso encontrar pegando essa, multiplicando pelo inverso dessa. Mas antes, eu preciso achar a matriz inversa dessa matriz aqui da matriz de rotação, tá?
Então, o que a gente vai fazer agora, para a segunda maneira de resolver que eu vou fazer agora, no próximo take, eu vou primeiro achar essa matriz inversa, e aí eu vou multiplicar a matriz inversa dessa, com isso já achando direto as coordenadas do ponto P nesse novo sistema. Tá legal? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então antes da gente achar a matriz inversa, né, deixa eu só fazer um adendo, né, caso ninguém tenha visto aí matriz ainda. Se eu tenho a matriz A 2 por 2, ou seja, duas linhas, duas colunas, então a matriz inversa, nesse caso específico, a gente consegue achar trocando esses dois caras de lugar, ou seja, os elementos da diagonal principal de posição, e trocando os sinais dos elementos da diagonal secundária, e isso dividido pelo determinante da matriz A. Lembrando que numa matriz 2 por 2, o determinante da matriz é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Bom, a matriz que a gente quer achar inversa é essa matriz R de coordenadas cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Certo? Então é a inversa dessa matriz que a gente quer achar. Então a primeira coisa é achar o determinante. Então o determinante da matriz R vai ser cosseno vezes cosseno menos seno vezes menos seno. Beleza? Então isso aqui ficou cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso é a relação fundamental da trigonometria, esse cara é igual a 1. Então o determinante é igual a 1. Ou seja, então a matriz inversa dessa matriz aqui, esses dois são iguais, então ao trocar de posição vai ficar a mesma coisa. E trocando o sinal desses dois, a gente vai ter o seno de θ e menos seno de θ aqui. Tá? Então essa matriz aqui é que é a matriz inversa da matriz R. Sendo assim, repara o seguinte, olha só. Então voltando para o problema, né? A gente quer xy, né? O que a gente tem, o que a gente sabe é xy igual a cosseno de θ menos o seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Tudo isso vezes x', y'. Aí, de novo, como eu estou interessado nesses elementos aqui, eu vou pegar essa matriz e multiplicar pelo inverso dessa. Ou seja, então passando essa matriz aqui para cá, né, pegando aqui a inversa, a gente tem então o quê? A gente tem então x', y', igual a... Aí só um detalhe aqui importante é que eu estou passando aqui a inversa, mas na marca a gente está multiplicando pela inversa pela esquerda dos dois lados, né? E matriz isso faz diferença. Então, essa matriz ela vai ficar do lado esquerdo, né? Essa daqui no caso, né? Então vai ficar cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, vezes xy. Então agora vamos lá. Então agora a gente consegue resolver. Ó. Então aqui a gente tem então x', y' igual a
cosseno de 60, seno de 60, menos o seno de 60, cosseno de 60. Tudo isso vezes 4/3. Então, mais uma vez, esse camarada aqui é 1/2. Esse camarada aqui é raiz 3/2. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, x' y' igual. Então, ó, vai ficar 4 mais 4 raiz de... Não, aí simplifica, né? Vai ficar 2 mais 2 raiz de 3. Certo? E esse com esse vai ficar como? Esse com esse vai ficar... Ah, não, desculpa. Esse com esse dá 2, exato. E esse com esse fica 3 raiz de 3. Então, para deixar igual a gente deixou anterior, 4 mais 3 raiz de 3/2. E o próximo vai ficar como? Vai ficar menos 4 raiz de 3/2 mais 3/2. Então, vai ficar 3 menos 4 raiz de 3/2. E aí, de novo, como essas matrizes são iguais, esse cara daqui é igual a esse, e esse cara daqui é igual a esse. E foi exatamente o que a gente encontrou. Então, aí, por falta de espaço, eu não vou conseguir escrever o ponto. Mas, enfim, é só para mostrar que você conseguiria. É claro que isso aqui tem que ser um fato que você já saiba, certo? A solução se resumiria a isso aqui, tá? Sabendo isso aqui, a solução se resume a isso. Ou seja, em vez da gente efetuar o produto original, né, digamos assim, né, e caindo no sistema e aí resolvendo o sistema, você já acha o ponto direto multiplicando a matriz com as coordenadas do ponto que você tem pela matriz de rotação, tá? Do ângulo, né, de rotação, e aí você obtém direto o ponto que você quer, tá? As novas coordenadas, ou melhor, as coordenadas no novo sistema. Tá legal? Beleza? Então, queridos, dessa maneira encerra essa aula. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar a resolver exercícios envolvendo aí esses conceitos de rotação de eixo. Tá bom? Então, queridos, até lá.